Hola cariños, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestro repasso da língua espanhola. Vamos lá, oitavo ano, para nossa revisão de língua espanhola. Bom, peguem um livro para vocês anotarem aí quais são os temas abordados e quais serão os conteúdos que nós vamos revisar hoje, tá? A fim de que vocês tenham todas as informações necessárias para os estudos de vocês, para fazerem essa avaliação do terceiro bimestre, ok? Então, vamos juntos? Bom, começando aqui com as preposições, né? Nós já aprendemos sobre as preposições, já existem várias videoaulas com explicação, correção, mas a fim de relembrar algumas delas, né? Revisarmos algumas abordagens sobre esse assunto, vamos lá, eu vou destacar aqui com vocês. As preposições se parecem muito ao português, exceto, vamos lá, o ante, que significa perante, tá? O barro, que também se assemelha a esse sob, como se fosse sob, ok? Temos aqui, as outras são muito parecidas. Quero chamar a atenção para o hasta, que é o até, muito usado, né? O tras, que é o após, que não se parece com o português, né? A tradução. Então, tras significa após. E temos o hacia, que se assemelha ao hasta e pode trazer alguma confusão. Por quê? Esse hasta é o até, que indica limite. E esse hacia significa em direção a, tá? Então, quando eu estou me relacionando em movimento, tá? Ou até mesmo referindo-me a alguma coisa, eu vou usar o hacia, tá? Tanto em relação a espacial, esse movimento espacial, ou em direção mesmo a fazer referência a alguma palavra, tá? Então, eu vou usar hasta, indicando até limite, e hacia, indicando um até, tá? Vamos colocar assim, um até, um para, né? Para a, sendo que indicando apenas esse movimento e essa referência a algo, tá? Então, cuidado para não confundir o hasta com hacia. Eu vou trazer um exemplo para auxiliar vocês nessa compreensão. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa para a gente ver. Aqui tem, ó. Eu vou hasta Madrid para conhecer la fuente de Cibeles. Olha aqui, esse hasta, ele foi empregado. Pronto. Esse hasta, ele foi empregado com o intuito de limite, tá? Ó, eu vou daqui, claro que indicando o movimento, como tá bem colocado aqui para vocês, ó, tá? De alguma forma ele indica o movimento, porque há uma locomoção, eu vou até Madrid, tá? Em relação a esse movimento vai acontecer, sendo que ele determina o limite. É o local onde eu vou parar, tá? Então, eu vou até Madrid. Tranquilo? Tranquilo, muy bien. Ahora, déjame ver se há alguma... Não, não há. Usando Ásia. Não, aqui não tem nenhuma frase de Ásia. Eu vou escrever aqui para vocês uma frase. Miro hacia el horizonte, ou seja, eu olho em direção ao horizonte, tá? Então, eu uso agora essa preposição hacia, trazendo essa ideia de olhar para o horizonte, em direção ao horizonte, tá? Então, gente, traz sim uma referência. Quando se refere a algo, eu utilizo esse hacia, trazendo referência a alguma situação, aludindo a alguma situação. Miro hacia o horizonte, miro em direção ao horizonte, ok?
Tranquilo, então. Vamos a prosseguir. Según é segundo, tá? Salvo ou excepto, mesma coisa. Temos aqui preposições espaciais, tá? A, ante, barro, contra, em, entre, sobre, la mesa. E preposições de movimento. A, de, desde, hacia, hasta, para e por. E se eu empregar aqui, essa é a seguinte oração. Deixa eu mostrar para vocês. Vengo hasta Madrid. Vengo não seria adequado, seria voy, né? Voy hasta Madrid, ou seja, vou até Madrid, tá? E se eu colocar voy hacia Madrid, será que eu poderia? Então, olha só. Qual seria a diferença? Hasta indica o movimento trazendo limite, o local de parada. Vou até Madrid. Lá é o meu local que eu vou chegar, tá? Meu objetivo é chegar até Madrid. Se eu uso esse hacia aqui, eu me refiro a eu vou em direção a Madrid, tá? E não como ponto de término, e sim em direção a. Então, a diferença é essa, de hasta para hacia. Aqui eu indico limite e aqui em direção a. Tá? Tentem pontuar dessa forma, porque isso facilitará bastante o emprego, tá? Entre essas duas preposições. Ok, gente? Ficou com 2 pontinhos aqui que eu não consigo tirar. Não consigo tirar de jeito nenhum. Bom, então, pronto, deixa pra lá. Vamos lá. Próximo tópico a ser abordado. Aqui temos alguns exemplos, né? Livro sem lâminas, carga com rolhas, defender-se com uma arma, sair com alguém, actuar segundo ou contra as normas. Livro de Juan, hombre de carácter, se termina Ásia. Ó, se termina Ásia. Ah, um outro emprego, gente, bem lembrado a tempo aqui, ó. Em tempo, né? Por volta de... Opa, anotem aí. Ásia também significa por volta de. Por volta de, tá? Nesse caso aqui, ó, se termina Ásia 2022, ou seja, por volta de, tá? 2022. Venir para estudar. Hablar tras cantar, falar após cantar ou dançar, falar sobre esporte. Então, o uso, tá, de todas as preposições figurativas estão aqui. E as construções mais comuns, que isso aqui é muito importante, isso vai ser cobrado. Vamos lá. Quando eu uso as preposições em relação à locomoção, a direcionamento, tá, de algum meio de transporte, em português eu usaria o quê? Venho de carro, né? Venho de ônibus. Ou vou de ônibus, vou de carro, vou de trem. Em espanhol não é assim. Em espanhol a construção é feita com a preposição em. Então vengo, aqui é o verbo venir sem ser conjugado, tá? Eu vou conjugar para vocês. Vengo en coche, ou seja, venho de carro, se for traduzir, tá? Então venir em algum meio de transporte e não de. Bem em coche, bem em autobus, bem em trem, bem em bici. Tranquilo? Mas, quando eu falo de andar a pé ou a cavalo, eu já emprego a preposição a. Tá legal? Então, a pé e a cavalo, eu utilizo a preposição a. Os outros meios de transporte, eu utilizo a preposição em, para indicar essa locomoção. Salir agora. Salir por la mañana, por la tarde e por la noche. Eu tenho por la mañana de manhã, por la tarde à tarde e por la noche representando a noite, tá? Então, ao invés de usar a expressão de manhã, eu uso por la mañana.
A tarde ou de tarde é por la tarde, tá? Não posso usar só la tarde, é por la tarde. E a noite é por la noite, vale? Mesma coisa que acontece também bem diferente do português em relação ao verbo ir. Eu falo aqui, me voy de compras. Aqui em português essa construção não é concebida. Eu não uso vou de compras, né? Não, eu vou sair para comprar. Ou eu vou à loja, né? Eu vou viajar. Eu vou sair de férias. Agora lá eu uso me voy de compras, me voy de tiendas, me voy de viaje e me voy de vacaciones. Então o verbo ir, ele é empregado para expressar essas palavras, utilizado, né, intermediado pela preposição de, tá? Vou de compras, de, e daí por diante, tá? Então, estudem sobre isso. Aqui embaixo, nós temos as correções que vocês já fizeram. Eu já corrigi, tá? Tudo isso. E nós vamos agora para a página 89. Deixa eu só colocar aqui para ser mais rápido. Aqui nós temos o mundo de las historietas. Aqui são vocabulários que nós aprendemos sobre as histórias em quadrinhos, sobre a história das tiras, né? Esse mundo das historinhas. Aí nós temos aqui comic, dibujo, são desenhos, vinheta, tira, historieta, muñequitos, são bonequinhos, bocadilhos, sanduíches, chistes, são piadas, caricaturas, são caricaturas mesmo. Agora vamos para a página 101. 97, perdão. A 97 vai abordar sobre os pronomes complementos. Expliquei muito sobre isso nas últimas aulas, tá? Então, quem não assistiu, assista, porque eu expliquei que os objetos em espanhol são eles direto e indireto, mas eu falei para vocês e repito, não é necessário que eu me atente apenas para classificar se são sintaticamente objetos diretos ou indiretos, como nós fazemos em português. O meu intuito é que vocês saibam como utilizar esses pronomes oblíquos, que no caso em português são os oblíquos, né? Que em espanhol são os pronomes de objetos diretos e indiretos. Então, eu expliquei para vocês, deixa eu só me lembrar aqui, relembrar, que esses pronomes, eles substituem os nomes, tá? Olha aqui, ó. Yo llamé mamá para ir al cine. Yo la llamé. Eu vou usar o la para substituir o substantivo mamá. Então, eu tenho que observar e me atentar. Quais são as palavras que eu estou substituindo? Se são femininas, eu vou usar o la, tá? E no singular, naturalmente. Se a substituição é masculina, singular, eu uso lo. E se for plural, o los. Preciso, primeiro passo, me atentar a qual complemento eu estou substituindo, tá? Para que eu possa fazer a substituição adequada. E aí, se for terceira pessoa, lo, lá, do singular. Se for terceira do plural, los e las. A primeira, o me, a segunda, te. Aqui é a segunda, olha. Andrés vio a ti. A ti seria a segunda pessoa do singular, certo? A mi é a primeira, a ti é a segunda. Então, eu vou substituir por um pronome complemento de segunda, naturalmente. Vamos ver aqui, olha aqui, o te. O te é um pronome de segunda. Deixa eu colocar aqui para vocês uma informação que eu acho que vai ajudar, tá? Ó, quando vocês verem um complemento, deixa eu só separar aqui. Um complemento que seja a mi, a substituição será me. Quando o complemento for a ti, a substituição será te. Quando o complemento for a ele ou a ella, a substituição será o lo e o lá. A nosotros será nos. A vosotros será os. Isso pode ser feminino também, tá? E aqui no final, a ellos, a ellas será los e las.
Lembrando que estamos diante de objetos diretos, ou seja, os complementos, eles não vão exigir preposição. Tá legal, gente? Então, vamos lá. Aqui embaixo. Ó. Andrés vio a ti. Esse a ti foi substituído por te. Tá, gente? Porque se refere à segunda. Agora, voy a visitar mis parientes. Mis parientes não sou eu, não eres tu, não eles, são ellos. Então, ellos, terceira do plural. A substituição, naturalmente, terceira do plural, los. Então, se atentem para essa substituição adequada. E depois que vocês encontram essa substituição adequada, vocês vão se atentar para a colocação desse pronome na frase. Como assim? Se eu estiver diante de qualquer conjugação verbal, exceto gerúndio, imperativo e infinitivo, eu vou usar antes do meu verbo. O pronome vai vir antes do meu verbo. Já quando eu estiver diante de gerúndio, lembram aí agora? Gerimim, quem lembra disso? Gerimim, ó. Gerúndio, imperativo e infinitivo. A palavra gerimim é para ajudá-los a relembrar que, diante de gerúndio, verbo no imperativo afirmativo e verbo no infinitivo, o meu pronome vem depois. Oh, meu Deus. Depois do verbo e junto dele. Como assim depois e junto, professora? Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui no exemplo para vocês. Você encontra aqui um exemplo. Não estou encontrando no exercício. Vamos lá que eu coloco para vocês. Não tem problema nenhum. Vou botar aqui, tá? Por exemplo. Estou contando uma história. Em espanhol não tem acento, tá? Estou contando-la. Olha o que aconteceu aqui. A palavra, o termo, né, o complemento una história, eu quero agora substituir por um pronome complemento. Como é feminino singular, eu uso lá, certo? Sendo que, como eu estou diante de um verbo no gerúndio, contando, eu tenho que usar esse pronome complemento junto à palavra, junto ao verbo, formando uma só palavra, tá? Junto dele. Então, ao invés de ser estou lá contando, ficou estou contando-la, tá? Isso também vai acontecer com o imperativo afirmativo. Por exemplo, comprei unos dulces. Aí alguém fala assim, ó. Dámelos. Como assim dámelos, professora? O verbo é. Esse exemplo ficou mais complexo para vocês, porque aqui, unos dulces, eu substituí por los. Certo, gente? Pronome complemento no plural masculino, ó. Unos dulces, los. Perfeito. Só que aqui, eu não pude colocar só dalos, né? Eu coloquei dámelos, porque eu usei o me, um pronome complemento que se refere a mim. Então, é como se fosse me dê, né?
Só que não dá para colocar me dê-os, né? Então, dá-me-los. Dê eles, esses doces para mim. Ficou dá-me-los, tá? Esse exemplo ficou mais complexo para vocês. Deixa eu ver um outro. Compre. Comprei. Compre-los, tá? Se eu der uma ordem para você assim, ó. Estes livros estão são nuevos. E aí eu falo compre-los. Esse compre-los foi usado. Deixa eu apagar aqui. Ó, compre-los. Por que eu usei compre-los? O verbo comprar no imperativo, dando uma ordem, certo? E esse los se referindo a esses livros. Vamos lá. Esse los se referindo a esses livros. Então, eu tenho o los substituindo esses livros e eu tenho o verbo comprar expressando a forma imperativa afirmativa. E nesse caso, eu usei o los junto ao verbo após ele, formando uma única palavra. Então, ficou compre-los. Eu usei agora aqui, ó, o imperativo afirmativo e o pronome após ele, tá? E para fechar, no infinitivo. Quiero invitar mis amigos. Eu vou substituir agora mis amigos por um pronome complemento. Quiero invitar-los. Por quê? Mis amigos são ellos, eu substituo por los. Certo? Perfeito. O verbo está no infinitivo, certo? Certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocá-lo aqui e junto a ele eu vou acoplar, eu vou unir esse pronome complemento da substituição, formando uma só palavra. Quero invitar-los. Tá? Faltou o Rzinho aqui. Ó. Quero invitar-los. Tranquilo? E aí, gente, essa é a colocação pronominal de que eu falei com vocês, tá? Além disso, nós vamos lá para a página... deixa eu ver, 101. Aqui tem mais exemplos. Não, página 102. Eu vou pedir que vocês estudem essas profissões aqui, tá? Tanto as profissões do futuro, quanto as profissões que eu dei para vocês quando eu expliquei essa videoaula. Na semana passada, eu dei essa videoaula explicando e coloquei algumas outras profissões para vocês anotarem. Então, vocês vão pegar aquelas profissões da videoaula e vão escrever aí, tá bom? E vão estudar, além dessas que estão aqui, tá bom, meus amores? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser.